Olá, galera! Vamos para a nossa primeira aula de espanhol a domicílio. Vamos lá, nossa classe domiciliar. Pessoal, primeira coisa, eu quero que vocês peguem a apostila, tá? Na página 19, ok? Eu vou falar em português, porque aí fica mais fácil de vocês entenderem mais rápido, tá bom? Então vamos lá, na página 19 fala assim: pretérito perfeito composto de indicativo. Vou ler aqui em espanhol, tá? E vocês vão acompanhando. Relê as frases retiradas del reportaje acerca de la cantante espanhola Rosalía e observa os términos señalados. Que tempo verbal expressa? Então vamos lá, as frases. La própria versión que ha empezado a escribir. La cantante se ha subido durante una canción. Ha dicho la cantante en una entrevista el día siguiente. Quem ha escrito um livro sobre a história deste gênero musical? Então vocês viram que tem algumas palavras aqui que está em negrito. Essas palavras que estão em negrito são um tempo verbal chamado pretérito perfeito composto, tá? O que expressa o pretérito perfeito composto? O pretérito perfeito composto expressa uma ação iniciada no passado, mas uma ação que dura até o momento que se fala, uma ação não acabada, tá? Então, pretérito perfeito composto expressa uma ação iniciada no passado, mas que ainda não acabou, ele dura até o momento presente, tá bom? Como é que é formado o pretérito perfeito composto? Ele é formado pelo verbo haber, no presente do indicativo, assim dessa forma. Yo, tu has, ele, usted, nosotros, nosotras hemos, vosotras, vosotras habéis, ellos, ustedes, han. Mais o particípio do verbo principal, tá? Por exemplo, se é o verbo cantar, os verbos terminados em ar, tá? Se o verbo é terminado em ar, o particípio dele é ado. Se o verbo é terminado em ir, o particípio dele é terminado em ido. Tá? Então, pretérito perfeito composto sempre vai ser formado pelo verbo haber, dessa forma aqui, no presente indicativo, mais o particípio de um verbo que está sendo pedido, um verbo principal, tá bom? Então, se for um verbo, por exemplo, o verbo cantar no particípio, vai ficar assim: yo he cantado, tu has cantado, ele, usted ha cantado, nosotros, nosotras hemos cantado, vosotros, vosotras habéis cantado, eles, ustedes han cantado. Então, o verbo particípio ele vai desde a primeira pessoa até a terceira pessoa do plural. O verbo do particípio não vai mudar. O que vai mudar vai ser só esse, depende da pessoa, tá bom? Se for um verbo terminado em er, yo he bebido, tu has bebido, ele, usted ha bebido, nosotros hemos bebido, vosotros habéis bebido, eles, ustedes han bebido. Ok? Então, todos os verbos regulares, particípios regulares terminados em ar, ado, terminado em ir, ido. Ok? Aqui vocês têm um exemplo. Ó, verbo haber mais particípio, né? O verbo haber aqui e o particípio do verbo cantar. Ok? É um exemplo que eu coloquei, que eu falei aqui para vocês. Logo abaixo, nessa tabela aqui, você tem os particípios irregulares, que são aqueles verbos que não obedecem, né, essa regra de terminado em ado e ido. Então aqui vocês têm essa lista dos verbos irregulares, são esses que eu vou pedir para vocês, tá? Então, participo do verbo abrir, abierto, cobrir, cubierto, decir, dicho, escrever, escrito, hacer, hecho, morir, muerto, poner, puesto, pudrir, podrido, resolver, resuelto, romper, roto, ver, visto, volver, vuelto. Sempre vai ser o verbo haber mais esse particípio. Por exemplo, se eu falo assim: Joana abriu a porta. Eu vou falar em espanhol. Juana ha abierto la puerta. Sempre vai ser o verbo haber mais o particípio do verbo que está sendo pedido. Ok? Geralmente, o pretérito perfeito composto, ele vem com um marcador temporal, que é um marcador de tempo, que marca que essa ação ainda não acabou. Tá? Então, olhem aqui na página, vamos ver que página é essa? Na página 21, tá? Na página 21, aqui nós temos alguns marcadores de tempo. Já, ahora, agora, todavia no, ainda no, esta semana, década, nesta década, esta primavera, este fim de semana,
este mês, este ano, este siglo, sempre, nunca, jamás, ultimamente, recién, uma vez, algumas vezes, muitas vezes. Estes são alguns dos marcadores temporais, tá? Que expressa nesse verbo, tá? Então, o pretérito perfeito composto que ele é um verbo que expressa uma ação iniciada um passado que dura até o momento presente. Sempre vai ser formado pelo verbo haver mais particípio, tá bom? Eu vou colocar um exemplo aqui de uma frase. Tá? Fala assim, Ana... Então, Ana, verbo bailar, en la escuela, esta semana. Ó, o marcador temporal aqui, ó, esta semana. Quer dizer que a semana ainda não acabou. Então, é algo que aconteceu nessa semana, é uma ação que aconteceu no passado, mas é um passado não acabado. Então, como é que fica? Quem é Ana? Ana é ela. Ela, como é que fica o verbo haver na terceira pessoa? A. Então, Ana, a. Mais o particípio do verbo bailar. Bailar terminado em ar, particípio a. É um verbo regular, então, Ana, a. Bailar. Ok? Agora vamos ver com um verbo, um particípio irregular. Ana romper la bici. Hoy por la mañana. Tá? Ana, quem é ela? Ana. Quem é Ana? É ela, né? O verbo no verbo haver na terceira pessoa fica a, né? Romper, qual é o particípio do verbo romper? Ele é um verbo irregular. Então, vocês veem aqui nessa listinha, romper, romper é roto. Então, Ana ha roto. Ok? La bici, hoy por la mañana. Tá? Então, é assim que se conjuga o verbo no pretérito perfeito composto. Sempre o verbo haver, mais o particípio do verbo que está ali na atividade, entre parênteses, para fazer. Ok? Gente, o que eu vou pedir para vocês, então? Eu vou deixar aqui na plataforma digital uma lista de exercícios, tá? Várias frases para vocês conjugarem no pretérito perfeito composto, ok? Então, vocês vão ler as frases, vão imprimir a folha de atividade e vão responder e aí vão tirar fotos e mandar pelo meu e-mail, tá? O e-mail que eu vou deixar também aqui na plataforma digital. Só vou aceitar por e-mail, gente, não aceito pelo WhatsApp porque é muita coisa, tá? Muita gente mandando mensagem e acaba passando que eu não vejo, tá? Então, vale presença, as atividades e vale pontuação lá de participação, tá bom? Então, amanhã, hoje no período dessa aula, né, assistam o vídeo, eu estarei disponível durante o período de aula, tá, gente, para tirar dúvidas. No horário da aula de vocês, eu estou aqui disponível para tirar as dúvidas, ok? Via WhatsApp, beleza? Boa aula, até mais!